Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 822. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 24 minutos da quarta-feira, 26 de março de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante e descansado para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza aqui, esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional. O Tanguy, registro que é um prazer inenarrável, incomensurável, indescritível compartilhar consigo essa magnífica live e esse episódio do Petit Jornal. Como vai, Tanguy? Tudo bem? Me pegou de surpresa, não esperava por isso, mas o prazer, inenarrável pra mim também. Eu não sei se você apostou com alguém que você falaria essas palavras-chave aí, se foi, vai merecer ganhar essa aposta. Mas, Daniel Souza, um prazer também é meu, deixo aqui as boas-vindas a você, Daniel Souza, e também ao pessoal que nos acompanha nessa live aqui do YouTube, e também ao pessoal que nos acompanha lá no podcast, sejam todos muito bem-vindos. E, Daniel, como primeira pauta de hoje, eu queria falar de novo sobre o tal do cessar-fogo que a Casa Branca anunciou. Casa Branca virou e falou, tem cessar-fogo, a Rússia concordou, a Ucrânia concordou, e só falta agora combinar tudo. Aí já temos a concordância de todo mundo que a gente pode começar a ver o que vai fazer. Então, depois de anunciar o cessar-fogo no Mar Negro, especificamente no Mar Negro, entre Rússia e Ucrânia, a Rússia foi lá e estabeleceu algumas condições. O que a Rússia disse, Daniel, isso aqui é maravilhoso, foi que ela concordou em princípio com o cessar-fogo. Não foi concordar com o cessar-fogo em si, tipo, vamos começar a aplicar o cessar-fogo agora. Foi uma concordância genérica, foi uma concordância de vamos começar a ver aí e eu tenho algumas condições. E aí, Daniel, puxou ali aquele rolo de condições. Aquele pergaminho. Aquele pergaminho, perfeito. Aquele pergaminho foi rolando até o chão. E as condições da Rússia, portanto, foram as seguintes, Daniel. Isso quem disse foi o Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que disse que estão avaliando aí as demandas russas e tal, e depois que a gente avaliar, a gente vai levá-las para o presidente Donald Trump. Primeira condição, levantamento das sanções contra produtos agrícolas e fertilizantes russos. Quero lembrar que a gente está falando sobre aquela primeira leva de sanções contra a Rússia lá em fevereiro, março, abril de 2022. A Rússia invadiu a Ucrânia no final de fevereiro de 2022. A partir dali, todos os dias era sanção e tal. Muitas delas foram exatamente sobre produtos agrícolas e fertilizantes. 2. O Banco Agrícola Russo deve ser reintegrado ao sistema SWIFT. A União Europeia cortou o Banco Agrícola Russo em 2022 e ele está colocando, portanto, como condição para garantir o cessar-fogo no Mar Negro, especificamente, que esse Banco Agrícola Russo volte para o SWIFT, seja reintegrado ao código SWIFT, ao sistema SWIFT. Levantamento das sanções a navios russos também estão sancionados, não podem chegar em lugar nenhum e tal, tem que ter o levantamento das sanções. Retomada do abastecimento de máquinas e peças para máquinas agrícolas, a Rússia também não está podendo comprar, a Rússia pediu para tudo isso ser eliminado. Retirada das restrições às seguradoras. Esse é um ponto muito sério, né? Quando a gente fala sobre navio de carga e tudo, é muito caro. Então você precisa de seguro. Qualquer coisa que aconteça, o prejuízo ele pode ser muito, muito grande. E muitas seguradoras, portanto, não estão prestando serviços para navios russos porque tem sanção. Então, se você presta serviço para um navio russo, você não vai poder prestar serviço para navios europeus, americanos ou de outros países. Além, Daniel, do desbloqueio de contas e de movimentações financeiras de empresas russas ligadas à produção de fertilizantes. Então, basicamente, Daniel, o que a Rússia disse foi, Trump, Tudo. É só isso? A gente só vai isso, aceitar, mas nenhuma Daniel, a exigência? gente concorda com o cessar-fogo, cessar-fogo, caramba, vai ser ótimo, a gente tá super dentro aí. Só tem uma outra coisa aqui que, de repente, tem que ver, sem isso aqui a gente não aceita. O que é interessante, Daniel, é que
A negociação vamos tentar fazer um mapa aqui, né? A negociação, ela está sendo mediada pelos Estados Unidos para ter um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, e a Rússia está fazendo um pedido para que sejam retiradas uma série de sanções que são impostas pelos Estados Unidos, mas também pela Europa, não é isso? É exatamente isso, Tanguy. Aliás, é impressionante como o Vladimir Putin tem uma capacidade de leitura formidável. Ele observou que o Donald Trump quer meio que o cessar-fogo de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque não quer mais ficar oferecendo ajuda militar à Ucrânia. E diante de uma situação como essa, Tanguy, o que você faz? Coloca a pedida lá em cima. Pede tudo. Você não quer muito cessar-fogo? Trump, eu tô percebendo que você está muito afim desse cessar-fogo. Que você quer resolver rapidamente essa questão e nós podemos estar resolvendo rapidamente essa questão. Basta o você Putin, cumprir todas essas exigências aqui. e o Putin, ele também quer o cessar-fogo. Nos próximos 5, 6 anos, certamente ele vai querer o cessar-fogo. É só ele continuar um pouquinho mais com a estratégia militar dele. O mais interessante é que no dia de hoje a Comissão Europeia, Tanguy, veio a público e disse o seguinte: olha, nós concordamos em suspender as sanções contra a Rússia. Temos apenas uma condição: que a Rússia retire todas as suas tropas da Ucrânia. Se a Rússia retirar todas as suas tropas da Ucrânia, a gente retira todas as sanções contra a Rússia com tranquilidade. E também no dia de hoje, o presidente Donald Trump reconheceu que a Rússia parece não ter urgência nas negociações, Tira, Daniel. porque eles estão buscando mais concessões do Ocidente do que o esperado. Donald Trump parece surpreso, muito surpreso aqui, em relação ao posicionamento da Rússia. A Rússia está num momento de força, ela está avançando militarmente, a Ucrânia tem muita incerteza em relação à ajuda militar, existe ali algo que sinaliza realmente uma interrupção do socorro americano, da ajuda dos Estados Unidos. E quanto mais o tempo passar, o Putin percebe que mais fortalecida estará a posição dele. E do ponto de vista estratégico, é claro que você não pode se negar a um cessar-fogo. Vai pegar mal, vai gerar um desgaste da sua imagem internacionalmente, vai atrapalhar a dinâmica de negociações. Não precisa negar o cessar-fogo, basta dizer: ah, claro, adoraria o cessar-fogo, tem apenas essa lista aqui de 780 itens que eu gostaria que fossem cumpridos. E se os 780 itens não forem cumpridos, é uma pena, né, Tanguy? Aí é culpa de quem não cumpriu. É culpa aí dos europeus, é culpa dos Estados Unidos, é culpa desse pessoal aí que não quer a paz, porque acaba sendo muito resistente a algumas condições que são absolutamente razoáveis. Eu só quero restabelecer a normalidade, né, do comércio, do fluxo de embarcações, do sistema financeiro russo, detalhes que podem, sem dúvida alguma, ser importantes. E fica claro como as sanções doem na Rússia, né, Tanguy? Claro que a Rússia buscou alternativas, buscou caminhos, está de pé, tem uma economia que está de pé, não foi aquela hecatombe que chegou-se a prever no início da guerra contra a Ucrânia, mas as sanções acabam impactando a economia russa de forma relevante. Agora, a imagem que eu tô na minha cabeça, Daniel, é assim, o Trump e o Putin estão jogando videogame e o Trump tá com um controle desligado, né? Ele tá fingindo que tá brincando ali, o Trump tá deixando, o Putin tá deixando ele brincar e tudo, parecendo que ele tá no controle da situação. Mas na prática, o Putin deixou o Trump anunciar que tinha cessar-fogo. Olha, conseguimos o cessar-fogo no Mar Negro. Estamos nos aproximando de um cessar-fogo aí na estrutura, na infraestrutura e na energia. Claro, se não tiver próximos. cessar-fogo, o Trump fica numa situação embaraçosa. Então ele tem todo o incentivo do mundo a tentar atender às condições russas o máximo possível. Então o Putin tá aparentemente o Putin tá no total controle da situação. Deixa anunciar, vai anunciar que tem cessar-fogo. Tem cessar-fogo. A Rússia concordou, consegui aqui um grande acordo. Se o cessar-fogo não acontecer, não é embaraçoso para a Rússia. É embaraçoso exclusivamente para os Estados Unidos. Então, me parece, Daniel, que o Trump, de fato, ele está sendo jogado de um lado para o outro, aí, inclusive servindo muito bem aos interesses russos nesse momento. Quem avisou que isso poderia acontecer foram o Zelensky e a Europa Ocidental. A Europa Ocidental está dizendo: Trump, eu sei que você não quer falar com a gente,
Eu sei que a gente está meio escanteado aí na sua estratégia de sei lá o quê, de acabar com a guerra e tudo, mas é importante você saber que a gente está lidando com Putin não é de hoje. Você voltou a lidar com Putin tem 2 meses. A gente já está nessa há bastante tempo. Daniel Souza, o que tem mais aí pra gente hoje? Avançando aqui para a próxima pauta, mas ainda falando de Donald Trump, Tanguy, no dia de hoje, o Gabinete de Indústria e Segurança, né, com a sigla BIS, em inglês, do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, adicionou 80 organizações à lista de entidades que são contrárias à segurança nacional dos Estados Unidos. Consequentemente, você não pode, dos Estados Unidos, exportar componentes que possam ser utilizados para desenvolver inteligência artificial, computação quântica, bem como tecnologias militares diretas. O que a gente está destacando aqui, Tanguy, é que o Trump está avançando em algo que o Biden já tinha feito. O Biden já tinha restringido as exportações de componentes que podem ser utilizados, né, no desenvolvimento de inteligência artificial, de componentes que podem ser utilizados em computação quântica, de componentes que podem ser utilizados em tecnologias militares. Essa lista, essa nova lista, na realidade a lista já existia, o que o Trump está fazendo é aumentar o tamanho da lista com 80 organizações, incluem entidades do Paquistão, dos Emirados Árabes Unidos, da África do Sul, do Irã e de Taiwan, além da própria China. Das 80 entidades, né, que foram adicionadas à lista, mais de 50 são da China e de Hong Kong, o que na prática é China também. Mas chama atenção esses outros países que entraram na lista. O Paquistão até não é uma surpresa, Irã também não e tal, mas Emirados Árabes Unidos, África do Sul e Taiwan, principalmente Taiwan, entrando aí realmente nessa lista de restrições às exportações de componentes que podem ser utilizados no desenvolvimento de inteligência artificial, que podem ser utilizados no desenvolvimento da computação quântica e também que podem ser utilizados no desenvolvimento de tecnologias militares. A China respondeu imediatamente. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores acusou os Estados Unidos de, abre aspas, comportamento hegemônico típico de quem viola gravemente o direito internacional e as normas básicas que regem as relações internacionais, prejudica os direitos e interesses das empresas chinesas e mina a segurança e estabilidade das cadeias globais de abastecimento industrial, fecha aspas. Ele, inclusive, também destacou e pediu para que os Estados Unidos parem de exagerar no conceito de segurança nacional, um conceito que, segundo ele, está se tornando altamente elástico e que tem aí o interesse, claro, de prejudicar os chineses, os interesses corporativos chineses, o que acaba trazendo aí consequências de longo prazo importantes. É sempre interessante destacar isso. O Trump adotou uma estratégia de contenção da China. O Biden aprofundou essa estratégia de contenção da China. E agora o Trump aprofunda o aprofundamento do Biden, sempre na mesma linha. Tudo que nós pudermos fazer para retardar, para atrasar o desenvolvimento tecnológico chinês, nós faremos, porque os Estados Unidos estão numa corrida contra a China nesse segmento, os chineses são uma ameaça cada vez maior, e se necessário for, nós vamos atrapalhar os chineses através, por exemplo, de limitações no acesso a componentes importantes para o desenvolvimento dessas tecnologias avançadas. Agora, tudo isso, Daniel, mexe muito com a economia mundial. A gente está falando sobre a relação entre duas superpotências econômicas, né, do ponto de vista econômico, e a gente está falando também sobre questões que mexem diretamente com inovação. Uma boa parte dos investimentos que são feitos mundo afora, Daniel, olha exatamente para essas variáveis, né? Quais são as grandes economias do mundo, onde que vai vir a inovação. E se você quer saber como é que você pode utilizar isso a seu favor, a gente recomenda que você entre em contato com os nossos parceiros da Rio Claro Investimentos, né? A Rio Claro Investimentos é capaz de te ajudar exatamente a montar uma carteira de investimentos que atenda aos seus objetivos. Eu sou cliente da Rio Claro, Daniel,
e sempre fico muito satisfeito em ver como é que eles olham para tudo que está acontecendo, claro, no Brasil, mas mundo afora também, para conseguir fazer uma carteira de investimentos que seja diversificada, que seja segura, que garanta o cumprimento dos seus objetivos lá na frente. Quem define os seus objetivos é você, o que você quer fazer com o seu dinheiro, com o dinheiro que você guardou. Pode ser um dinheiro que você guardou ao longo da vida, pode ser um dinheiro de herança, pode ser da venda de um apartamento, pode ser de qualquer coisa, né? E que você defina como objetivo lá na frente. Você quer se aposentar, você quer fazer uma viagem, quer comprar um apartamento, o que você deseja fazer, conversa com a Rio Claro que ela pode te ajudar demais a montar uma super carteira de investimento, olhando exatamente para todas essas variáveis sobre as quais a gente fala cotidianamente aqui no Petit Jornal, né, Daniel? É verdade, Tanguy. Aliás, link no descritivo. Fica aqui a nossa recomendação aos amigos e amigas do Petit Jornal para conhecerem o trabalho da Rio Claro Investimentos. A Rio Claro, ela te oferece todo um serviço completo de planejamento financeiro, né? Na prática, eles vão fazer uma consulta inicial, vão levantar as informações necessárias para construir todo o seu planejamento financeiro, vão fazer um check-up mensal, informando eventuais alterações nas estratégias, avaliando performance da sua carteira de investimentos, fornecendo relatórios e tirando todas as suas dúvidas, vão auxiliar em toda e qualquer dúvida sobre a carteira de investimentos ou estratégia dentro da sua vida financeira, vão executar revisões periódicas, presenciais ou por videoconferência, acompanhando a evolução dos investimentos e das suas metas financeiras e pessoais. Eles vão realmente cuidar da sua vida financeira de maneira bastante completa. É uma instituição que não recebe, né, nenhum dinheiro de corretoras ou bancos e, dessa forma, tem como foco exclusivo o interesse do cliente, trabalha apenas pelo interesse do cliente. Link no descritivo. Daniel Souza, para continuar com a nossa pauta aqui, eu queria falar sobre um decreto que foi assinado no dia de ontem, na terça-feira, dia 25, que muda as regras eleitorais do país. Já sei, vai ter reeleição. O Trump agora pode ser reeleito indefinidamente para todo sempre. Ainda não. Até agora isso ainda não aconteceu. Mas basicamente, Daniel, o que o Trump vai fazer agora é uma cortina de fumaça que joga exatamente o jogo que ele gosta, né? Que é a ideia de dizer que o sistema eleitoral ele sempre foi fraudado e que ele está demonstrando essa fraude. Basicamente, esse decreto, Daniel, diz que os Estados Unidos, aí o decreto começa dizendo, olha, os Estados Unidos são pioneiros na defesa da democracia, mas agora falham em aplicar proteções eleitorais básicas, que são empregadas por nações modernas e desenvolvidas, além de grandes nações em desenvolvimento. Inclusive, ele cita o Brasil como um país que tem um sistema eleitoral que é confiável pelo fato de que tem um banco de dados bastante integrado. Avisaram isso aos aliados do Trump aqui no Brasil, rapaz, que ele está recomendando o sistema eleitoral brasileiro, ou está dizendo que o sistema eleitoral brasileiro é uma referência? A bem da verdade, ele elogia, inclusive, quando o voto é impresso e auditável. Mas o que ele diz é, o Brasil tem uma coisa que ele diz que os Estados Unidos precisam ter, que é um sistema integrado de dados de quem é que pode votar. Isso nos Estados Unidos, Daniel, de fato, é meio bagunçado, porque você não tem por exemplo, nos Estados Unidos não existe a figura do RG ou do CPF, não um documento nacional. O documento é emitido por cada estado. Então, segundo Donald Trump, isso acaba fazendo com que cada estado tenha um sistema. Esse sistema não faria referência ao sistema nacional e o resultado disso, segundo Donald Trump, é que imigrantes ilegais, imigrantes irregulares, pessoas não documentadas, não cidadãos, conseguem votar. Daniel, todos os centros de estudos mostram que isso é irrisório, que isso acontece de vez em nunca, que pode acontecer, mas às vezes é 1, 2, 3 votos, que quando há algum tipo de desconfiança, isso é reportado para a Justiça Eleitoral, para a Justiça, enfim, daquele estado, não tem Justiça Eleitoral, mas para a Justiça daquele estado. Isso normalmente é resolvido rapidamente, inclusive as pessoas que não têm direito a votar costumam ser impedidas de votar, então que isso simplesmente não acontece. Não é um problema no sistema eleitoral americano. Porém, olha que interessante, Daniel, cerca de 1/3 dos americanos, em pesquisa, acreditam que imigrantes irregulares conseguem votar. Se a gente for pegar apenas os republicanos, apenas as pessoas vinculadas ao Partido Republicano, 65% acreditam que imigrantes irregulares conseguem votar.
E aí, Daniel, existe um projeto de lei que está tramitando no Senado dos Estados Unidos que tenta estabelecer melhorias, eventualmente um cadastro único para as pessoas poderem votar e resolver esse problema. Está tramitando, está sendo debatido, como é que vai ser feito, dá para fazer, não dá. Tem um sistema do federalismo, como é que é uma eleição nacional, mas a eleição organizada por estado, como é que isso pode ser feito? É um problema complexo, né, que não traz efeitos nocivos para a democracia americana hoje, mas, de repente, para trazer um pouco mais de segurança, isso pode ser levado em consideração. O Trump, Daniel, com esse decreto de hoje, ele passa por cima desse projeto que está tramitando no Senado. Basicamente porque o que o Trump está querendo fazer não é melhorar o sistema eleitoral, porque ele sabe, Daniel, que isso não acontece. Pessoas que não são documentadas, que não são cidadãos, não votam nos Estados Unidos. Isso é uma realidade. As pessoas não conseguem votar se não puderem votar. Mas ele consegue aumentar o clamor de dizer que, olha, aquela eleição lá que eu perdi em 2020, eu só perdi porque os democratas colocaram imigrantes irregulares para votarem. Então, soa como uma medida interessante para trazer segurança e tudo, mas na prática é uma segurança que é meio inútil, porque isso não é um problema hoje, mas por outro lado isso reforça um argumento do Donald Trump de que isso está distorcendo as eleições, e olha como é que eu tive que agir, inclusive por meio de um decreto, passando por cima de um projeto que está tramitando no Senado. Agora, o projeto está tramitando no Senado, né? Você concorda comigo que não é headline, né? Que não é vira manchete em lugar nenhum. Ninguém está discutindo isso. Agora, o presidente assinou um decreto que estabelece a segurança nas eleições. Aí sim, Daniel, as pessoas prestam atenção e parece que ele está fazendo uma coisa de muito diferente do que já vinha sendo feito. Mas é importante notar que, basicamente, ele está reforçando o seu pleito de que migrantes irregulares votam, isso mexe no resultado das eleições, e ele, Daniel, como homem preocupado com a democracia no país, finalmente teve que agir, Daniel. Tanguy, a Austrália anunciou que vai acelerar seus gastos com defesa, mas foi um anúncio meio frustrante, porque nós teremos um aumento de $1 bilhão australianos, segundo o Orçamento Federal Anual divulgado nessa terça-feira, dia 25. É um aumento muito modesto em relação às expectativas que haviam sido criadas. Afinal, o governo australiano, no momento anterior, havia sinalizado investir adicionalmente $50,3 bilhões australianos em defesa ao longo da próxima década. Nesse ritmo, não vai chegar aos $50,3 bilhões australianos. Atualmente, os gastos australianos com defesa representam cerca de 2,17% do PIB. E a Austrália tem aí a meta de aumentar esse percentual. No ano que vem, aumentaria para algo em torno de 2,27% do PIB, mas a Austrália quer continuar aumentando esse percentual do PIB ao longo dos próximos anos. Você tem investimentos muito relevantes na Marinha. A Marinha australiana acaba sendo uma prioridade por razões óbvias. A gente está falando de uma ilha e a gente está falando de uma ilha que tem ali preocupações crescentes com a China. Lembrando sempre que a Austrália está ali no grupo, né, abaixo talvez do Reino Unido, mas junto com o Canadá, entre os maiores aliados dos Estados Unidos, né, um nível de aliança e de confiança muito significativa e, consequentemente, fica aqui esse registro. A Austrália preocupada com a China, aumentando investimentos militares, mas ainda num ritmo abaixo do esperado. Daniel Souza, chegando no final do episódio, tô sentindo que tá na hora daquela geleiazinha para encerrar, né? Daquela sobremesa, Daniel, do episódio de hoje. O que você traz hoje, Daniel Souza? Aqui no dia de hoje, eu trago Bukele, o presidente de El Salvador. Você sabe que ele é um entusiasta de Bitcoin, ele é um entusiasta do Elon Musk, ele é um entusiasta do Donald Trump, ele é um entusiasta de uma série de questões. E ele começou a fazer uma série de perguntas hoje para a inteligência artificial do X. A inteligência artificial do X se chama Grok. E ele perguntava, Grok, quem é o presidente mais isso, quem é o país mais aquilo, etc. Sempre tentando se auto-vangloriar, se
valorizar. Eis que de repente, não mais que de repente, nessa quarta-feira, às 18h55, ele vai e tuita o seguinte: Hey Grok, quem é o presidente mais popular do mundo? Responda em apenas uma palavra. E a resposta do Grok foi Sheinbaum, fazendo referência a presidente do México. Então, o nosso amigo, o Bukele, rapaz, achou que ia tirar uma onda com o Grok, que é a inteligência artificial do X, eis que apareceu ali Sheinbaum, o nome da presidente do México, como o presidente mais popular. Então, o Bukele, liga pro Elon Musk e pede para ele dar uma calibrada aí na inteligência artificial, porque parece que deu ruim aí o que você queria fazer. Enfim, ele fez outras perguntas e tal, algumas outras acabaram dando certo, ele foi cada vez calibrando melhor a forma como ele perguntava para que a resposta fosse aquela que fosse mais aderente aos seus interesses. Tem duas coisas que ele pode fazer. Ele pode ligar para o Elon Musk para pedir aquela calibrada e tal. Ele pode ligar para Sheinbaum, né? Para saber, como é que você está fazendo aí, que você é tão popular e tal. Eu fico muito cansado com o Bukele, cara. Ele é muito conectado demais. Ele quer mostrar que ele está conectado, que ele é descolado e tal. Desde aquele momento que ele botou na bio do Twitter dele, né? Como é que é? O CEO de El Salvador, o presidente mais cool do mundo. Eu realmente não tenho muita paciência para ele, não. Agora, Daniel Souza, diga. Só trazer uma atualização, né? Ele disse agora que ele é Philosopher King. É o que tá na bio dele. O rei filósofo, sim. Então, aquela ideia, aquele ideal do rei filósofo. Rei filósofo. Realmente então, ele não é mais presidente, ele se auto-intitula rei. A partir de agora, Ok. Tá, então tá atualizado aí. Atualizem seus cadernos, pessoal. Agora temos um rei em El Salvador. Daniel Souza, pra gente encerrar esse episódio aqui, deixo um agradecimento a todo mundo que nos acompanha, pessoal que tá junto com a gente, muito obrigado pela presença de vocês. E deixar também, Daniel, aquela indicação para quem quer saber mais, para quem quer conhecer mais os nossos projetos. A gente tem um projeto paralelo ao Petit Jornal, que é o Petit Cursos. Acesse lá petitcursos.com.br, o link está na descrição desse episódio. E tem apenas um desafio, Daniel. O desafio é a pessoa entrar no site, dar uma olhada no catálogo do Petit Cursos e me dizer com toda sinceridade se os temas ali não te dão vontade de assistir aquelas aulas, né? A gente está falando sobre aulas que são gravadas desde o ano de 2020, tem tudo quanto é tema por ali. E, aliás, a produção continua, Daniel. A gente grava toda semana, toda terça-feira, tem uma nova aula no Petit Curso. Não perde, não. Acesse lá petitcursos.com.br. Eu tenho certeza que você vai ficar tentado. Você vê o preço, então, aí você vai assinar e vai se tornar nosso aluno. Vai ser um prazer ter você com a gente lá. E fica aqui, Tanguy, o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. Fica o nosso carinho, o nosso obrigado a cada um de vocês, porque vocês acabam fazendo muita diferença no nosso projeto. Fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix do Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, tem um link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Amanhã tem episódio, professor Daniel Souza? Tem episódio. Estaremos aqui. Maravilha. Amanhã estamos aí. Um abraço. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.